Boa tarde, quarta-feira, é uma alegria mais uma vez estar nesse canal. Eu quero saudar e agradecer aos 351 inscritos do canal da Igreja de Jesus no bairro dos Pimentas. Você me conhece, eu sou um discípulo de Jesus, congrego na cidade de Guarulhos, no bairro dos Pimentas, e quero te incentivar, de um lado agradecer, mas incentivar você, você que já é inscrito, a compartilhar essas mensagens. Nós temos várias mensagens nesse canal. Também nós temos as nossas reuniões de domingo, as reuniões de quarta-feira, inclusive daqui a pouco estarei indo para lá. E todas elas ficam gravadas exatamente porque é uma oportunidade de meditarmos, de refletirmos na palavra de Deus, essa palavra que deve ser totalmente explicada e ensinada. Não é apenas parte da palavra que devemos explicar, mas toda a palavra de Deus, tudo aquilo que Deus quer que nós saibamos. E por isso, esse ano eu estou no livro de Lucas e tenho compartilhado essa palavra nas minhas redes sociais, no Facebook, no WhatsApp, no Telegram, assim, tenho no Instagram, mas também eu tenho compartilhado a leitura que eu fiz o ano passado. Ano passado eu li o Velho Testamento e eu cheguei no livro de Ezequiel, há alguns meses, do ano passado, e por isso hoje eu quero te convidar a que você abra em Ezequiel capítulo 9, versículo de 3 a 6. Ezequiel 9, de 3 a 6, que é o nosso texto de hoje. Então ouvi que ele gritava em alta voz, dizendo: venha cá, vocês que estão encarregados da cidade, cada um com a sua arma destruidora na mão. Eis que vinham 6 homens pelo caminho do portão superior, que dá para o norte, cada um com a sua arma esmagadora na mão. Entre eles estava um homem vestido de linho fino, como um estojo de escriba à cintura. Eles entraram e se puseram junto ao altar de bronze. Versículo 3: a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, indo até a entrada do templo. E o Senhor clamou ao homem vestido de linho, que tinha o estojo de escriba à cintura. Ele disse: passe pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marque com um sinal à testa aqueles que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Depois ouvi o Senhor dizer aos outros homens: passem pela cidade após ele e matem. Que os olhos de vocês não tenham piedade e não poupem ninguém. Matem os velhos, os jovens, as moças, as crianças e as mulheres até exterminá-los. Mas não se aproximem de ninguém que tiver o sinal na testa. Comecem pelo meu santuário. Você sabe que o livro do profeta Ezequiel, juntamente com o livro de Jeremias, as Lamentações, o contexto histórico é a destruição que Deus infligiu sobre a cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém, a capital do reino de Israel, que já tinha sido dividido. A cidade que seria a cidade do grande rei, a cidade assim onde havia o templo de Israel e representava de maneira especial a presença de Deus na cidade. Mas por causa dos pecados dos seus moradores, Deus disse que destruiria todos e inclusive mataria boa parte e mandaria uma parte para a cidade, para a Babilônia. Então, o contexto histórico aqui é Nabucodonosor destruindo a cidade de Jerusalém, destruindo o templo, as muralhas e mandando os exilados para a Babilônia, onde ficariam 70 anos. Entre eles, alguém como Daniel, alguém como Ezequiel, também seria assim elevado. Acho que o profeta Jeremias também foi outro. Pois é, o que eu quero chamar a sua atenção é que, segundo Crônicas 36:17, mostra que a Babilônia estava sendo assim destruída por Nabucodonosor. Mas agora, veja bem, eu gosto de que a gente sempre leve em conta que a Bíblia Sagrada são as lentes de Deus e através delas nós vemos as realidades espirituais. Enquanto na realidade física era Nabucodonosor e seu exército matando as pessoas, destruindo a cidade, na verdade, Ezequiel aqui nos mostra, através dessa visão, que a guerra não era somente humana, mas era Deus castigando o seu povo.
Olha que situação, de habitante do templo e protetor do seu povo, o que o povo de Israel muitas vezes se apegava, dizia: enquanto o templo estiver aqui, Deus está nele, nada poderá assim nos atingir. Pois é, o problema é que eles estavam fazendo de Deus o seu inimigo. Agora, de habitante de templo e protetor do povo de Deus, é o próprio Deus quem comanda o ataque na cidade através de seis anjos e um ser celestial diferente que muitos entendem que ali poderia ser Jesus antes mesmo da encarnação no Novo Testamento. A ordem do Senhor era clara: matar a todos. Não importava a idade, nem mesmo a intercessão do profeta Ezequiel parou com a matança. Apenas uma pequena parte, o remanescente de Deus, teve a testa marcada com sinal e seria poupado da destruição e levado para a Babilônia, onde ficariam como assim exilados e a sua vida seria o despojo, seria assim o despojo da guerra. Conforme o profeta Jeremias nos diz, se você quiser ler lá, Jeremias 39, 18 e 45, 5. Pois é, eu quero chamar agora a nossa atenção para mostrar o motivo por que aquelas pessoas, lembra? Deus estava mandando matem todos, mas antes disso, marquem a testa de algumas pessoas. E olha só o motivo pelo qual Deus estava poupando aquelas pessoas. Passe pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marque com sinal a testa daqueles que suspiram e gemem por causa de todas as abominações, ou seja, dos pecados que se cometem no meio dela, no meio da cidade. Pois é. Sempre há pessoas no meio, muitas vezes a minoria, muitas vezes um pequeno resto, um toco, um pequenininho, um pequeno número são aqueles que não concordam com o pecado, que não são cúmplices, que muitas vezes são assim infelizes, choram porque falam essas pessoas não concordavam e elas gemiam e sofriam em razão dos pecados cometidos. E essas pessoas se tornaram felizes ao irem para assim, a Babilônia, porque lembra Mateus 5,4? Bem-aventurados que choram. Choram o quê? Choram os seus próprios pecados, ao reconhecerem que são pecadores, mas também choram o pecado dominante no meio da nação. Pois é, na Bíblia é algo comum. No meio da maioria rebelde e pecadora, como nos dias de hoje, sempre há aqueles que, a despeito da maioria, se mantêm fiel, são sal da terra, luz do mundo. Quer ver exemplos? Noé, no meio de um mundo pecador da sua época, Gênesis 7:1, Deus fala: reconheço, Noé, que você tem se mantido fiel e íntegro no meio de uma geração pecadora. Ló, no meio de uma cidade corrompida, no 2 Pedro 2,7, ele é chamado do justo Ló, que inclusive sofria por causa dos pecados que ele via sendo cometidos na cidade de Sodoma. Os israelitas, perante um grande número de adoradores de Baal, no bezerro de ouro, lá em Gênesis 32:26, então houve aqueles que não se contaminaram. E sim, os 7.000 reconhecidos por Deus na época de Elias, que não adoraram Baal, está lá em 1 Reis 19:18. Pois é, o que eu quero enfatizar, nesta tarde, quase noite de quarta-feira, é que quando deixamos de pecar, deixamos de fazer o errado, e fazemos isso mesmo indo contra a maioria que quer fazer o errado. Nós insistimos em não nos cansar de fazer o bem, como diria o apóstolo Paulo no livro de Gálatas. Podemos ter certeza, quando fazemos isso, especialmente se fazemos isso porque olhamos para o céu e sabemos que Deus está nos olhando, os olhos de Deus e seu rosto viram-se para nós numa atitude de satisfação. Por isso vale a pena permanecer fiel, mesmo quando a maioria não é. Se a maioria não é fiel assim na sua rua, vale a pena você continuar fiel. Se alguém não é fiel a Deus, a maioria não é na sua empresa e faz o que é errado, vale a pena você permanecer fiel. Mesmo no meio da igreja, às vezes, nem todos estão tão interessados em Deus. Vale a pena se manter fiel. Por quê? Porque os olhos do Senhor estão assim olhando e Ele se alegra. Quando, a despeito da maioria, nós somos o remanescente dele, o remanescente fiel, e permanecemos fiéis a ele, obedecendo a palavra dele, procurando conhecer qual é a sua vontade, e com o desejo genuíno de obedecê-la. Outra aplicação que eu gostaria de destacar
é que podemos escolher ter Deus como nosso amigo ou nosso inimigo. É uma decisão nossa. O texto de hoje de Ezequiel mostra que o responsável pela matança, olha só, eu vou repetir o texto, em que ele diz, ó, matem, passem pela cidade após aquele anjo que iria marcar alguns, e matem todos. Matem os velhos, os jovens, as moças, as crianças e as mulheres, até exterminá-los. Mas não se aproxime de quem tiver o sinal na testa. Olha só, Deus, pode ser o nosso amigo ou o nosso inimigo. É uma tragédia ter Deus como nosso inimigo. E é uma bênção ter Deus como nosso amigo. Pois é, no texto de hoje nós vemos que o Deus de Israel, que habitava no templo de Israel, ele saiu da condição de protetor da cidade para ser o próprio destruidor da cidade. Essa é uma faceta que muitas pessoas hoje em dia não querem ver em Deus. Parece que o único atributo de Deus nos dias de hoje é misericórdia, aceitação e tolerância. Que no último dia, muitos dizem, Deus dará um jeito. E existe muita literatura, muita coisa no cinema, filmes, muitos livros, né? E muitas pregações também, já dizendo, olha, não se preocupa, no último dia Deus salvará todos. Não é isso. Aqui no profeta Ezequiel, nós vemos o quê? Que Deus, ele poupou sim, mas ele poupou aqueles que não aceitavam viver como a maioria. Hoje em dia, Deus nos presenteia com a possibilidade de termos Jesus como a propiciação ou o aplacador da sua ira contra os nossos pecados. Quando nós decidimos ser discípulos de Jesus, quando decidimos crer, arrepender, confessar, ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e sermos acrescentados ao corpo de Cristo, na verdade, a partir desse momento nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus, passamos a ser habitados pelo Espírito Santo e o sangue dele aplaca a ira de Deus contra os nossos pecados. É por esse motivo que lá no céu, nós chegaremos no céu e a despeito de mesmo lutando contra os pecados, às vezes eles ainda querem nos atrapalhar, nós estamos lutando, utilizando o poder do Espírito Santo, e quando Deus olhar para nós, ele não verá nós, mas ele verá o sangue de Jesus que um dia aceitamos no momento em que nós recebemos o Senhor, quando passamos pelos passos da fé. Pois é, será horrível comparecer ao trono de Deus no dia do juízo final, desacompanhado de nosso advogado, Jesus Cristo. É o que fala 1 João 2,1. Essas coisas eu escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, quem é de Jesus tem um advogado junto a ele, Jesus Cristo justo, e ele é a propiciação, ele é o aplacador da ira de Deus contra toda a humanidade. João 3,36 diz que aquele que assim não aceita o plano de Deus na pessoa de Jesus, sobre ele mantém-se a ira de Deus. Finalmente, eu quero lembrar ainda de um texto escrito pelo apóstolo Pedro, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17 a 18, que diz: porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio e do pecador? Um dia, no livro de Ezequiel está mostrando, Deus se retirou do templo de Israel. E o que sobrou? Matança e destruição. Um dia Deus se retirará completamente daqueles que hoje lhes são rebeldes, que não terão sequer nem um pouquinho da presença de Deus nas suas vidas. Eles serão, a Bíblia diz, banidos da presença de Deus para um sofrimento eterno, e é isso que o Novo Testamento chama de inferno. E eu lamento dizer, inferno existe, e o inferno é uma escolha minha e sua. Aquele que tem Jesus como o seu Senhor, seu Salvador, como seu advogado, e vive todos os dias lutando contra os seus pecados, aceitando o Evangelho de Cristo e procurando viver segundo a vontade dele, o destino é o céu. Agora, os rebeldes, os que não querem saber, lamento dizer que o destino é o inferno. Hoje, as portas do céu estão abertas, com um caminho que nos leva direto para o céu. Esse caminho tem nome, o seu nome é Jesus. É o único caminho que pode nos livrar de todo o juízo que um dia chegará à terra na sua volta gloriosa. E a pergunta que eu faço nessa quarta-feira é: você já está nesse caminho?
Você já conhece o Evangelho, você já é salvo baseado naquilo que você já viu no Evangelho. Você já creu em Jesus como único Senhor e Salvador, já confessou Ele como Senhor de sua vida, confessando também os seus pecados e chorando assim pelos seus pecados, já se arrependeu e resolveu travar uma guerra de vida ou morte contra o pecado, já foi imerso, já foi batizado nas águas e é acrescentado ao corpo de Cristo e está procurando ser fiel todos os dias? É a pergunta que faço. E o meu desejo é que você diga um sonoro sim. Mas caso a sua resposta seja sim ou não sei, todo dia é dia de buscar na palavra de Deus como ser salvo e como ser o remanescente fiel de Deus nos últimos dias. Que Deus nos abençoe nessa quarta-feira.